Meu nome é Andréia, eu tenho 47 anos. E hoje eu vou contar para vocês uma história que eu carreguei sozinha durante muito tempo. É difícil falar sobre isso, mas eu preciso. Porque eu sei que tem muita gente por aí passando pela mesma coisa que eu passei, sendo nora de uma família que nunca te aceitou de verdade. Eu conheci o Ricardo em 1999, num churrasco de amigos em comum. Ele era tímido, engraçado, trabalhador. A gente se apaixonou rápido. Em menos de 1 ano a gente já estava morando junto. E logo depois veio o casamento. Eu tinha 22 anos, ele tinha 25. A gente era jovem, cheio de sonhos. Mas desde o primeiro dia que eu pisei na casa da família dele, eu senti um clima estranho. A mãe dele, Dona Marlene, me olhou de cima a baixo e disse: "Ah, você é a Andréia", o Ricardo comentou. Só isso. Sem abraço, sem sorriso, sem nada. O pai dele, seu Osvaldo, foi mais simpático, mas eu senti que ele não mandava nada ali. Quem decidia tudo era ela. A família do Ricardo era grande. Ele tinha 3 irmãos. O Marcelo, que era o mais velho e morava fora do estado. A Juliana, que era casada e tinha 2 filhos. E a Camila, a caçula, que ainda morava com os pais. Todos eles eram muito próximos da mãe. Muito. Tipo assim, ligavam para ela todo dia, pediam opinião sobre tudo. Passavam todo o fim de semana na casa dela. E eu, como nora nova, tentei me encaixar. Eu achava que com o tempo ia melhorar, que ela ia me aceitar. Então eu fazia tudo. Levava bolo quando ia visitar, ajudava a lavar louça depois do almoço de domingo. Perguntava se ela precisava de alguma coisa. Eu me esforcei muito para ser aceita. Mas a Dona Marlene sempre foi fria comigo. Sempre. Ela elogiava as cunhadas. Dizia que a esposa do Marcelo era uma joia, que a Juliana tinha casado com um homem de ouro. Mas comigo, nada. Eu podia fazer o que fosse, que nunca era suficiente. Com o tempo, a gente foi construindo nossa vida. Eu e o Ricardo tivemos 2 filhos. O Gabriel, que nasceu em 2003, e a Sofia, que nasceu em 2006. Eu trabalhava como auxiliar administrativa numa escola. E o Ricardo era mecânico. A gente não tinha dinheiro sobrando, mas também não faltava nada. E foi justamente nessa fase, quando os meus filhos eram pequenos, que eu comecei a virar a pessoa de apoio da família do Ricardo. Sabe como é? Aquela que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa, mas que ninguém lembra quando é hora de comemorar. O seu Osvaldo teve um AVC em 2007. Foi assustador. Ele ficou internado quase 1 mês e, quando teve alta, precisava de acompanhamento direto. A Dona Marlene não conseguia cuidar dele sozinha. E adivinha quem ficou responsável por levar ele nas consultas, nas fisioterapias, nas cessas de fonoaudiologia? Eu. Porque o Marcelo morava longe. A Juliana tinha os filhos pequenos para cuidar. A Camila trabalhava o dia inteiro. E o Ricardo? Bem, o Ricardo trabalhava também, mas ele sempre dizia: "Amor, você tem mais flexibilidade no horário, né? A escola libera você." E eu ia. Toda terça e quinta de manhã, eu pegava o seu Osvaldo, levava na clínica, esperava ele terminar, levava de volta. Fazia isso por meses, até ele se recuperar. E a Dona Marlene? Ela nunca me agradeceu de verdade. Ela dizia: "Obrigada, viu?" Mas era seco. Como se fosse obrigação minha. Em 2010, a Camila se separou do marido. Ela voltou para a casa da mãe arrasada, com uma filha de 3 anos. E de novo, eu virei a pessoa que ajudava. Eu buscava a menina na creche quando a Camila não conseguia sair do trabalho. Eu levava comida pronta para a casa da Dona Marlene, porque eu sabia que ela estava sobrecarregada. Eu tentava consolar a Camila, mesmo ela sendo sempre fria comigo. Sabe o que é estranho? É você se doar tanto, fazer tanto e continuar sendo tratada como alguém de fora, como se você não fizesse parte daquela família de verdade. Naquele momento eu me sentia a pessoa mais útil e a mais invisível ao mesmo tempo, como se minha vida só tivesse valor quando estava servindo alguém. Se você já se sentiu assim, sendo aquele que segura tudo nas costas enquanto os outros só aparecem para opinar, me conta nos comentários, porque eu sei que não sou a única a passar por isso. Os anos foram passando e as injustiças foram se acumulando. Eram coisas pequenas, sabe?
mas que machucavam, muito, tipo o Natal de 2013. A família toda se reuniu na casa da dona Marlene. Tinha mais de 20 pessoas. Eu levei uma torta holandesa que eu tinha feito com todo cuidado. Eu tinha gastado dinheiro que eu nem tinha sobrando para comprar os ingredientes, porque eu queria impressionar. Quando eu cheguei e coloquei a torta na mesa, a dona Marlene olhou e disse: "Ah, que bonitinha, mas eu já fiz 3 sobremesas, não sei se vai ter espaço." E ela deixou a minha torta no canto da mesa. Quase ninguém comeu. Mas a torta que a esposa do Marcelo tinha levado, ela colocou no centro, elogiou o tempo todo, tirou foto. Ou então o aniversário de 70 anos do seu Osvaldo em 2015. A família toda organizou uma festa surpresa. Eu ajudei em tudo: decoração, comida, lembrancinha. Mas na hora das fotos oficiais, a dona Marlene organizou a família para tirar a foto só dos filhos e netos. Eu fiquei de fora. O Ricardo não falou nada. Ele só entrou na foto e sorriu. Depois ele veio falar comigo: "Amor, relaxa, é só uma foto." Mas não era só uma foto. Era um recado claro. Eu não era considerada família de verdade. E teve o dia que a Juliana pediu um empréstimo de R$3.000 pra gente, em 2016. Ela estava passando por dificuldade financeira. E eu e o Ricardo nos apertamos. Pegamos o dinheiro do fundo de emergência e emprestamos. Ela prometeu devolver em 3 meses. Passaram 2 anos e nada. Quando eu mencionei o assunto para o Ricardo, ele disse: "Deixa pra lá, amor, é minha irmã." Mas quando a gente precisou de ajuda, em 2018, para pagar a cirurgia do Gabriel, que tinha quebrado o braço jogando futebol, ninguém ofereceu nada. A dona Marlene disse: "Ai, que pena, mas eu não tenho condições agora." A Juliana nem respondeu a mensagem. Eu comecei a perceber que eu só servia quando eles precisavam. Quando era eu que precisava, eu era invisível. O ano de 2022 foi o pior da minha vida. Foi o ano que tudo desmoronou. Em março, o seu Osvaldo faleceu. Foi de repente, um infarto fulminante. A família ficou arrasada e eu também fiquei. Porque apesar de tudo, eu gostava dele. Ele sempre foi gentil comigo, mesmo sem ter voz ativa na família. Depois do enterro, a gente foi para a casa da dona Marlene. Tinha muita gente, parentes, amigos, vizinhos. E a dona Marlene estava sendo consolada por todo mundo. Eu fui até ela, abracei ela, disse que sentia muito. Ela me deu um tapinha nas costas e disse: "Obrigada, Andréia." Andréia. Só isso. Aí eu fui para a cozinha ajudar a preparar café e organizar as coisas. Eu ouvi a dona Marlene conversando com a irmã dela na sala. Elas não sabiam que eu estava ali perto. E foi aí que eu ouvi. A tia dela perguntou: "E agora, Marlene? Você vai ficar sozinha aqui em casa?" E a dona Marlene respondeu: "Não, imagina. Meus filhos vão cuidar de mim. A Juliana já falou que eu posso morar com ela. O Marcelo disse que vai me ajudar financeiramente. A Camila vai ficar comigo até eu me acostumar." E aí a tia perguntou: "E o Ricardo?" E a dona Marlene deu uma risadinha amarga e disse: "Ah, o Ricardo tem a vida dele, né? Ele tem a Andréia, os filhos. Ele não precisa se preocupar comigo. Ele já fez a parte dele, casou, formou família. Agora ele tem que cuidar da família dele, não da mãe." Eu fiquei paralisada. Porque eu percebi ali naquele momento que para ela, eu nunca fui família. O Ricardo sim, mas eu sempre fui a Andréia, a mulher que ele tinha escolhido. Não a nora, não parte da família, só a mulher dele. E o pior, ninguém nunca me agradeceu por nada. Por todos os anos que eu levei o seu Osvaldo no médico. Por todas as vezes que eu ajudei a Camila. Por todos os almoços de domingo que eu levei comida, lavei louça, sorri mesmo sendo tratada com frieza. Eu saí da cozinha, fui pro banheiro, tranquei a porta e chorei. Chorei muito, porque eu entendi que eu tinha desperdiçado 20 anos da minha vida tentando ser aceita por pessoas que nunca iam me aceitar de verdade. Até hoje eu me pergunto se eu fui cega demais ou se eu só confiei nas pessoas erradas. E você, no meu lugar, o que faria? Teria coragem de continuar fingindo que tá tudo bem? Me conta nos comentários. Depois daquele dia, alguma coisa mudou dentro de mim. Eu não conseguia mais fingir que estava tudo bem.
Eu não conseguia mais sorrir e aceitar ser tratada como alguém de fora. Eu conversei com o Ricardo. Eu contei para ele o que eu tinha ouvido. Ele ficou sem graça, tentou me consolar, disse que a mãe dele estava abalada, que eu não devia levar a sério. Mas eu falei: Ricardo, eu não aguento mais. Eu passei 20 anos me doando para sua família e eu nunca fui tratada como parte dela. E você nunca me defendeu? Nunca. Ele ficou quieto, porque ele sabia que era verdade. E então, eu tomei uma decisão. Eu ia me afastar. Não de forma escandalosa, não ia fazer barraco. Mas ia parar de ir nos almoços de domingo. Ia parar de levar comida. Ia parar de me oferecer para ajudar em tudo. No começo ninguém percebeu. Ou fingiram que não perceberam. Mas depois de uns 2 meses, a Juliana mandou mensagem para o Ricardo. Sua mãe está perguntando se a Andréia está brava com ela. E o Ricardo me perguntou. E eu disse: não, eu não estou brava. Eu só estou cansada. A dona Marlene nunca me procurou diretamente. Nunca. Ela mandava recado pelo Ricardo, pela Juliana. Mas nunca veio falar comigo. Em novembro de 2023, a dona Marlene teve um problema de saúde sério. Uma pneumonia que se complicou. Ela ficou internada. E adivinha? Ninguém conseguia ficar com ela direto no hospital. O Marcelo morava longe. A Juliana tinha os filhos. A Camila trabalhava. E o Ricardo? Ele veio me pedir: amor, você pode ficar com a minha mãe algumas horas por dia, só até ela melhorar? Eu olhei para ele. E pela primeira vez em 20 anos eu disse: não. Ele ficou chocado. Como assim não? E eu falei: Ricardo, eu passei 20 anos me doando para sua família. E eu nunca fui tratada como parte dela. Eu não vou mais fazer isso. Não porque eu seja uma pessoa ruim, mas porque eu aprendi que eu também importo. Ele tentou argumentar. Disse que era a mãe dele, que eu estava sendo egoísta. Mas eu não cedi. A dona Marlene se recuperou. E depois disso, a relação ficou ainda mais fria. Ela mal fala comigo. E sabe de uma coisa? Eu não me importo mais. Porque eu entendi que a gente não pode passar a vida tentando ser aceito por quem não quer nos aceitar. Eu desperdicei anos da minha vida tentando conquistar o amor de uma sogra que nunca ia me dar esse amor. Em novembro de 2023, a dona Marlene teve um problema de saúde sério. Uma pneumonia que se complicou. Ela ficou internada. E adivinha? Ninguém conseguia ficar com ela direto no hospital. O Marcelo morava longe. A Juliana tinha os filhos. A Camila trabalhava. E o Ricardo? Ele veio me pedir: amor, você pode ficar com a minha mãe algumas horas por dia, só até ela melhorar? Eu olhei para ele. E pela primeira vez em 20 anos eu disse: não. Ele ficou chocado. Como assim não? E eu falei: Ricardo, eu passei 20 anos me doando para sua família. E eu nunca fui tratada como parte dela. Eu não vou mais fazer isso. Não porque eu seja uma pessoa ruim, mas porque eu aprendi que eu também importo. Ele tentou argumentar. Disse que era a mãe dele que eu estava sendo egoísta. Mas eu não cedi. A dona Marlene se recuperou. E depois disso, a relação ficou ainda mais fria. Ela mal fala comigo. E sabe de uma coisa? Eu não me importo mais. Porque eu entendi que a gente não pode passar a vida tentando ser aceito por quem não quer nos aceitar. Eu desperdicei anos da minha vida tentando conquistar o amor de uma sogra que nunca ia me dar esse amor. Hoje eu tenho uma relação boa com o Ricardo. A gente superou essa fase difícil e ele entendeu que eu tinha razão. Ele começou a colocar limites na família dele. E a gente tá bem, mas eu ainda carrego a dor de ter sido invisível por tanto tempo. De ter sido a nora rejeitada. A nora que fez tudo e mesmo assim nunca foi suficiente. Até hoje eu não sei se fiz certo ou errado ao me afastar. Só sei que fiz o que meu coração aguentava na hora. Se fosse você no meu lugar, o que faria diferente? Deixa seu relato nos comentários.